Olá, alunos. Hoje vamos falar, continuar falando aqui sobre as aulas de ciências. Hoje nós vamos falar sobre o sistema linfático. Então, quero que vocês acompanhem aí pelo livro de vocês e vamos tentar fazer essa aula bem curtinha, bem simples e dúvidas é só acompanhar aí pelo livro, ok? Então, vamos lá? Olha só. Sistema linfático. Você pode acompanhar aí pelo livro didático na página 65, se você já tiver aí com o livro em mãos. Bom, cerca de 1% da parte líquida do sangue que entra nos tecidos não retorna aos vasos sanguíneos, mas ao contrário, fica nos espaços entre as células e entre os tecidos. Então, existe um líquido, que fica entre a pele e o tecido, entre o tecido e os vasos sanguíneos. Esses líquidos que ficam, no corpo, eles são chamados de linfa, que conduz, esse líquido ele ajuda na cicatrização também de feridas e machucados. Vamos lá, para o segundo parágrafo aqui, o que ele está dizendo? Vamos acompanhar aqui comigo. O sistema linfático é responsável pelo retorno desse líquido à circulação sanguínea. Então, esse líquido que fica entre o tecido e os vasos sanguíneos, ele retorna para a circulação sanguínea através do sistema linfático. Ele é formado por uma rede de estruturas de vasos linfáticos. Então a gente tem os vasos sanguíneos, que carregam sangue para todo o corpo, e temos também os vasos linfáticos que carregam um líquido que fica entre os vasos e o tecido. Ele é responsável por levar esses líquidos para dentro da circulação sanguínea também, que captam o excesso de líquido existente nos tecidos. Então, esse excesso de líquidos ele volta para a corrente sanguínea através do sistema linfático. O líquido que entra nos vasos linfáticos, chama-se de linfa. Então, esse líquido que não é o sangue, esse líquido mais esbranquiçado, ele é chamado de linfa. Contém água, substâncias dissolvidas, de algum alimento, de alguma coisa que você ingeriu, células mortas, um exemplo é o pus, quando você tem um machucado, sai lá um pus, alguma coisa. Outro exemplo de vasos linfáticos é o suor, esses líquidos esbranquiçados que saem da pele, eventualmente agentes infecciosos. Então aí nesse processo aí tem agentes infecciosos, como vírus e bactérias, tá? Então o sistema linfático ele também tem uma forma de proteção do organismo humano, ok? Vamos continuar falando sobre esse sistema. Então aqui a gente tem um desenho que está no livro de vocês, Nós temos aqui uma estrutura onde estão os principais órgãos que envolvem o sistema linfático. Então a gente tem os vasos linfáticos, que estão desenhados aqui de verde. Nós temos aqui o baço, que é um órgão que fica aqui abaixo da costela, Temos o timo, que é um órgão que fica acima do osso externo, no meio do peito, E os linfonodos. Os linfonodos, eles estão em vários locais. Um dos principais locais, é o pescoço, as axilas e também aqui, na virilha, tá? Então, na virilha tem os linfonodos. E o que são esses linfonodos, Anteriormente denominados como nódulos linfáticos ou glândulas linfáticas, estruturas presentes no trajeto dos vasos linfáticos, realizam uma espécie de filtração da linfa, ou seja, o líquido esbranquiçado, eliminando impurezas e células mortas. Então você tem vários nódulos, tem os nódulos, se você palpar no seu corpo, você vai ter um nódulo no pescoço e também nas axilas, e um nódulo aqui embaixo também na virilha, Esses nódulos, eles captam as impurezas, e não deixam que esse líquido interfira na saúde do organismo. Nos linfonodos existe grande quantidade de glóbulos brancos que combatem agentes infecciosos que possam estar na linfa. Ou seja, a linfa, que é esse líquido esbranquiçado, ele é rico em glóbulos brancos, tá? Rico em glóbulos que combate infecções, ok? No nosso organismo. Muito interessante. Então, não esqueça o nome desse líquido aí que a gente chama de linfa. Bom, ao fazer isso, o sistema linfático trabalha para a defesa do organismo. Dois órgãos maiores presentes no sistema linfático, o timo e o baço, também estão envolvidos na manutenção dessas defesas do organismo contra vírus e bactérias e outros agentes
causadores de doenças. Então, olha só, o timo e o baço são outros dois órgãos, tá aqui, ó, o timo e o baço, que ajudam o sistema linfático a combater doenças que possam entrar no nosso organismo, tá bom? Então tá aí bem explicadinho aí na página do livro. Continuando. O que seria então a íngua? Né? Muitas das vezes a gente vê os nossos avós falando sobre isso. Vamos ver? Ó, é o aumento do número dos glóbulos brancos, né, especializados no combate de infecções. Essa multiplicação faz com que passe a haver mais glóbulos brancos nos linfonodos próximos ao local da infecção, que ficam inchados, doloridos quando palpados. Então imagina, você tem uma infecção. Aí, quem que vai combater essa infecção são os glóbulos brancos, né, que ajudam o sistema linfático. Quando há um excesso de glóbulos brancos lá na infecção, há um inchaço e o local fica dolorido e você pode ver que dá até para apalpar. Então, quais são esses locais comuns que há um inchaço nos linfonodos? Há um inchaço no pescoço, então, toda vez que você vê o seu pescoço inchado, ou as axilas, ou a virilha, é porque o seu organismo está combatendo alguma infecção e ele está produzindo muitos glóbulos brancos, que causa esses inchaços, principalmente nessas três regiões, ó, pescoço, axilas e virilhas. Tem outros locais, mas os mais comuns são esses três, ok? Onde os linfonodos eles ficam inchados para combater as infecções. Esse inchaço no linfonodos, né, a gente chama ele de íngua. Né? Muitos falam assim, você está com íngua. Na verdade, o que a pessoa tem é um inchaço nos linfonodos, né, para combater alguma infecção que está no corpo da pessoa. Ok? Bom, excreção. Vamos ver? O que é excreção? Alguns dos principais resíduos produzidos pelo corpo humano são os gases carbônicos resultantes da respiração celular, a ureia, a substância produzida pelo organismo ao degradar aminoácidos. Então, a excreção da água e dos sais minerais também precisa de ser expulso do corpo para garantir o funcionamento adequado do organismo. Então, a excreção envolve a saída desses gases, né, e de vapor de água pelos pulmões e também pela urina, tá? Então, o que é uma excreção? É quando o corpo expulsa do organismo algum excesso de sais minerais, algum excesso de substâncias que o corpo não vai mais precisar. O que a gente tem que tomar cuidado é não misturar, né, a expressão excreção com evacuação ou eliminação. Olha só, não confunda eliminação com excreção. Na evacuação, eliminamos resíduos presentes em alimentos que não chegarão a ser digeridos nem absorvidos pelo sistema digestório, que é o caso das fezes, né? Fezes e urina. Então, onde você está evacuando, você está jogando o excesso de alimento que não vai ser absorvido pelo organismo. Já a excreção, no entanto, envolve o descarte do excesso de água e sais minerais, assim como a ureia e outras substâncias tóxicas que não são necessárias. Então, ó, a excreção normalmente é quando você elimina na urina águas e sais minerais em excesso, e a evacuação é quando você elimina resíduos de alimentos que o corpo não conseguiu absorver, que é o caso nas fezes, ok? Então, não misturar essas duas nomenclaturas, eliminação e excreção, ok? Vamos lá, vamos continuar. A produção de urina nos rins. Vamos falar um pouquinho da urina? Olha, os dois rins são órgãos responsáveis pela produção da urina. Cada rim atua de modo independente na produção da urina, ou seja, todo ser humano tem dois rins. Se um dia ele perder um dos rins, isso não significa que ele irá morrer, né? Porque não tem esse rim, pois o seu órgão, o seu corpo, ele pode continuar trabalhando apenas com um rim apenas, porque eles trabalham de forma independente. Então vamos ver aqui onde é que ficam esses rins. Bom, os rins ficam localizados aproximadamente na 12ª costela, tá? Quando você vai aí no seu corpo, você mede a 12ª costela. Fica mais ou menos na altura dos cotovelos. Quando você fica de costas, tá? Os rins ficam mais ou menos na altura dos cotovelos, tá? Você tem dois rins, o direito e o esquerdo. E nesses rins, nós temos várias ramificações. Essas ramificações, elas servem para filtrar
tudo que você come, o líquido dos alimentos e a água que você ingere. Essas ramificações são chamadas de néfros, tá? Vem aqui nessas ramificaçõezinhas aqui, ó, tá? Então a gente tem aí um rim, ele vai filtrar tudo que você come, tudo que você bebe e tudo que está no seu sangue. Ele também filtra todo o seu sangue. Quando ele filtra o seu sangue, tudo que é de impureza, ou seja, que é prejudicial à sua saúde, é filtrado aqui nesse órgão, que é o chamado de rim, e é eliminado aqui pela ureter. Ó, ureter é onde você elimina esse líquido que vai virar, que vai chamar urina, né? Para você expelir para fora do seu corpo. Então, o rim ele tem a função de filtrar o sangue e também filtrar todas as impurezas dos alimentos e dos líquidos que você ingere, ok? E ele elimina também o excesso de líquido do corpo, já que o seu corpo não precisa. Quando você está urinando de forma amarelada, significa que o seu corpo está começando a ficar desidratado, ou seja, os rins eles já estão filtrando substâncias eles já estão filtrando substâncias que está tirando do seu organismo. Então você tem que beber muita água para que os seus rins mantenham o seu corpo sempre com os nutrientes necessários. Bom, vamos continuar falando? Olha só, o que os rins excretam? Vamos ver. Além de descartar a ureia, então a ureia, o rim descarta a ureia, evitar a perda de substâncias importantes, regula a saída de água. Os rins excretam também o que na urina? Substâncias estranhas ao organismo, como é o caso de muitos medicamentos e drogas, né? Vou voltar aqui, desculpa. No caso de muitos medicamentos e drogas. E um tempo depois de ingeridos podem ser detectados na urina. Então, esses medicamentos que são detectados na urina, eles ajudam a saber o que é que o seu corpo está absorvendo ou está eliminando. Por isso que muitos esportes, né, principalmente nas Olimpíadas, para você descobrir se o atleta ingeriu alguma substância proibida, basta que após 24 horas ele colha essa urina e vai para o exame de laboratório, que lá na urina ele consegue detectar todas as substâncias que o atleta ingeriu durante os últimos 30 dias. Por isso que é chamado de antidoping, né? O exame que é feito na urina, tá bom? Essa é a parte que eu queria falar, né, sobre o sistema linfático e também falando sobre a produção da urina. E a gente se vê então na próxima aula para vocês continuarem falando sobre esse assunto, tá? Um abraço.